Começando mais um Insight aqui na ACTV, no flaviosiqueira.com. É um privilégio estar contigo aqui. Você sabe que eu venho de Porto Alegre a São Paulo, onde eu gravo na ACTV os Insights. E eu saí logo cedo, peguei um voo bem cedinho, que decolou 7h30, mais ou menos, ali de Porto Alegre. E já aquela agitação de aeroporto e todo mundo fazendo check-in, colocando malas e pegando fila para entrar no avião, venho no avião, as pessoas dormem. Geralmente eu aproveitei para mexer no livro que eu já escrevi, mas estou dando uma corrigida, um próximo que vai ser lançado em breve. Até quando eu desci do avião e todo mundo desceu correndo, e parece que quando o avião para, todo mundo levanta rapidinho, quer sair o mais rápido possível daquele tubo alado e vão buscar suas malas e cada um vai tomar o seu rumo, eu tomei o meu. Peguei um carro no estacionamento do aeroporto e vim no carro naquele trânsito que você deve conhecer, o trânsito de São Paulo, ou pelo menos ter ouvido falar, no trânsito cheio, trânsito corrido, trânsito cheio de gente, motos cortando para todos os lados, e aí eu vim me inquietando naquele trânsito, eu que já vim ali da passagem aérea, da fila, do avião, e vim tentando me aquietar para chegar aqui e conversar contigo, né? Antes de me conectar contigo, eu preciso me conectar comigo, caso contrário, essa conexão não funciona. E aí um dos recursos que talvez não tenha sido um recurso assim tão consciente, mas um instinto mesmo, acho que é quase isso. Eu liguei o rádio do carro e fui passeando no dial pelo meu histórico de rádio em São Paulo, histórico profissional, por ter tantos amigos. No dial, quando eu venho para São Paulo, eu ouço as rádios para saber o que está acontecendo, quem está no ar, o que estão fazendo. É o vício do radialista ainda, né? E aí eu não conseguia parar em rádio nenhuma. Comerciais, músicas, rádios religiosas cada vez mais. E gente vendendo, inclusive nas religiosas, inclusive nas populares, inclusive nas rádios adultas. Aqueles merchandise de gente falando compre. Eu desliguei o rádio. As motinhas buzinando, a sirene dos carros passando e as pessoas dentro do carro. E aí eu desliguei o rádio e vim quieto. E ao invés de tentar ouvir rádio ou tentar qualquer outro recurso, eu vim tentando me conectar com os meus pensamentos e prestar atenção naquela correria e à medida em que eu via gente correndo para todos os lados, e essa imagem certamente é uma imagem familiar para você, não se limita a São Paulo, né? As cidades de maneira geral, inclusive as cidades pequenas também, médias, pequenas, já tem um movimento maior do que tinha há alguns anos. O que eu estou querendo dizer com isso é que a gente está vendo cada vez mais, e não precisa de uma aventura como a minha, o quanto as pessoas estão correndo, cansadas, ativas o tempo todo. E eu pensava, entre um pensamento e outro, eu pensava assim, eu que fico na maior parte do tempo dentro do meu estúdio, do meu escritório, eu não sou de sair tanto assim, eu prefiro o silêncio da meditação, do livro, da reflexão, e trabalho em silêncio, meu trabalho precisa disso. Parece que quando eu me exponho ao que se chama de vida real, eu vou sentindo um incômodo cada vez maior com esse tipo de realidade, que todos de alguma maneira se sentem presos, prisioneiros, sequestrados ao que se chama de vida real. Mas o que é essa correria, isso que a gente chama de vida real, senão a busca por alguma coisa? Ninguém estaria correndo como corre, ninguém estaria vivendo como vive, ninguém estaria se atropelando todos os dias, ninguém estaria deixando gente querida de lado, momentos felizes de lado, ninguém estaria alimentando a necessidade, pelo menos assim sente, de se mudar para uma ilha, para um campo. E ao invés disso, está lá todos os dias correndo com um argumento. Eu preciso pagar minhas contas, eu preciso melhorar de vida, eu preciso ser promovido, a vida é assim, nós temos que lutar. E as mensagens também continuam nesse sentido. Aliás, essa é outra coisa que me chama a atenção. Eu dizia no começo do nosso papo que até nas rádios religiosas eu ouvia essa sobrecarga de anúncios comerciais e compre o tempo todo. Mas não é só produto que se vende. Se vende esperança como produto, eu estou falando de maneira generalizada, eu não estou me referindo a um segmento ou outro. Se vende confiança, se vende fé, se vende felicidade, como se tudo isso fosse um produto.
E se eu fizer por merecer, se eu correr, se eu valorizar os caminhos para chegar até ali, eu serei recompensado com o determinado produto, quando na realidade isso só nos coloca num ciclo interminável, num círculo que não acaba, num caminho incessante, até o momento, talvez bem tarde, quando a gente para, finalmente, por imposição da idade, por imposição da saúde, ou por qualquer outro evento externo que de alguma maneira, ou interno até, nos paralise naquele fluxo incessante, sem nenhuma reflexão, e a gente olhe para trás e ou sinta saudade, ou sinta arrependimento, ou finalmente valorize os momentos que durante a correria a gente não valorizou. Esses geralmente, já lá adiante, às vezes doentes, às vezes idosos, olham para o passado e se arrependem de não terem dado atenção suficiente para o filho que crescia e agora virou um homem ou uma mulher e não dá a atenção que os pais gostariam que desse e não imaginam que é reflexo da falta de atenção que tiveram quando eram novos. Eu sei que muitas vezes, ou na maioria das vezes, você fez o que pôde, o que deu, o que sabia naquele tempo, de modo que pensando nisso hoje, o sentimento é, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria um monte de coisas diferentes, especialmente essas. As que se vinculam a relacionamentos, as que se vinculam à atenção, as que se vinculam à presença, a cuidado, à atenção. Mas por que a gente espera tanto para reconhecer isso? Esse era o tema de uma reflexão, hoje, agora, vindo para cá minha, enquanto eu via o cruzamento de carros para cá e para lá, a gente tentando atravessar a faixa de pedestre, carro jogando em cima, e enquanto o carro jogava em cima, a moto fechava o carro e xingava o motorista que buzinava. E esse é o ritmo de vida que nós nos colocamos o tempo todo, que nos consome o tempo todo. Eu não tenho dúvidas que você que está me ouvindo, de um jeito ou de outro, entende o que eu estou falando e de um jeito ou de outro se cansa. Não é raro eu ouvir por aí gente de todos os níveis sociais, idades diferentes, culturas diferentes e de alguma maneira expõe cansaço diante dessa sobrecarga que nós chamamos de vida moderna. Mas vem cá, para quê? É preciso? Por quê? Eu não estou aqui hoje para lhe dar as fórmulas, as técnicas, o passo mágico para você sair dessa roda. Eu não estou aqui para dizer que está certo ou que está errado. Eu não estou aqui para dizer, olha, você tem que sair do teu trabalho, se mudar para não sei aonde. Entenda, porque a gente está tão acostumado com esse tipo de fórmulas prontas que quando alguém nos instiga nesse sentido, a conclusão que nós esperamos é, ok, mas então me diga o que fazer. Não é a minha responsabilidade. Eu não me sinto aqui nem no direito de lhe dizer o que fazer, porque eu acho que você pode saber o que fazer. E talvez o que você fizer seja diferente do que eu faço ou fiz e o outro, e a outra e o outro, porque na vida existem bilhões de caminhos para tudo. Nos relacionamentos, no trabalho, na espiritualidade, na nossa humanidade, no nosso jeito de ver a vida, bilhões, bilhões, bilhões. A gente só vê um. 2, 3, a gente escolhe entre o capitalismo e o comunismo, direita ou esquerda, cristianismo ou ateísmo, ou budismo ou hinduísmo. A gente vai nas fórmulas, nas caixas, nas estradinhas prontas, seguindo as faixas pré-definidas, sem colocar o pé para fora, seguindo o fluxo, tantas vezes cansado, tantas vezes sobrecarregado, tantas vezes tristes. Mas não é felicidade que a gente está buscando no fim de todos esses processos? Quando você sai de casa, naquela correria toda, e diz, eu faço isso porque eu preciso pagar contas, será que é só isso? Eu faço isso porque eu quero dar ao meu filho o que eu jamais tive. Será que é só isso? Eu faço isso porque nós precisamos empreender na vida, porque nós precisamos de um lugar ao sol, porque eu tenho que aproveitar a minha juventude, porque um dia haverá o tempo em que eu não terei mais energia para tanto. Será que é só isso? O que você está buscando?
Eu estou falando aqui do corre-corre das cidades, do trabalho, mas transfira isso para a beatice religiosa, para aquele que vai à igreja e se fecha o tempo todo ali e fica o tempo todo rezando, orando, meditando e se esquece da família, e se esquece das pessoas e se entrega a uma devoção religiosa, achando que a salvação de tudo está ali. Você está fugindo de quê? É a mesma coisa. Tanto faz se o seu templo religioso é feito de maneira arquitetônica, de igreja, ou se o teu templo religioso está na Avenida Paulista, em São Paulo, em forma de prédio comercial. Tanto faz. O fato é que nós caminhamos sem saber por quê. E nós vamos atrás de alguma coisa que a gente não sabe o que é, até lá adiante perceber que o que você de fato estava buscando era felicidade, e mais do que isso, que a felicidade se encontra na simplicidade. Você pode e deve continuar com o teu trabalho, continuar com as suas coisas. Não precisa mudar. Não precisa pedir demissão e vai morar numa ilha, vai morar num campo, numa cabana. Bom, se você quiser, vá também, enfim, mas não é isso. Não é sair daqui e ir para lá, até porque para onde eu vou, o meu mundo vai junto. Aonde estou, o que sou, reflete no ambiente. Independente se é na cidade ou se é no campo. Isso que nós vivemos, essa correria que eu comecei descrevendo aqui no nosso papo, só é assim, só existe porque, do jeito que nós vemos, porque ela reflete a gente, porque ela é reflexo de nós mesmos, é um processo que se retroalimenta. Já que é assim, ao invés de tentar lutar lá fora, mudar tudo, transformar tudo, quebrar tudo, enfim, mude dentro. Se você mudar o teu olhar, se você começar a questionar essa correria, eu já questiono, talvez você esteja dizendo, mas questione em paz. Não adianta a gente questionar e transformar o questionamento em angústia, não é isso que eu estou falando. Pacifique-se, é por isso que eu estou dizendo, não tome nenhuma medida imediata, exagerada, descabida, não é isso. Mas o que eu estou te propondo é que você não se intoxique por esse tipo de olhar que prevalece e faz com que as pessoas sejam sem ser. Andem sem caminhar, olhem sem enxergar, ouçam sem ouvir. Que você se abra para todos os sinais da vida em forma de canto de pássaro, em forma de um careca falando contigo numa TV na internet, em forma do bicho do alface, em forma das crianças, em forma de seres mais simples, em forma de uma música no rádio, em forma de uma nuvem que você vê, de um insight que você tem, de um sentimento, até de uma inquietude, que pode se transformar em reflexão, em crescimento e em consciência. Consciência é o que eu quero te propor agora nesse finzinho de insight. Que tudo isso que lhe incomoda se transforme em material de reflexão, de quietude, de silêncio. Só ouça, não dê respostas. Enquanto você ouve a voz da inquietude trabalhando dentro de você, não se apresse tentando dar respostas, está aí o nosso erro. Não fique tentando, não é isso, é aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É o que eu não estou tentando fazer aqui. Como você está me ouvindo, ouça a tua voz, ouça a tua inquietude, ouça, porque Deus fala com a gente, na gente. Através do sussurro, da brisa, do silêncio interior daquele que tem coragem de se ouvir. A gente só não se ouve porque se entregou ao fluxo tão irracional, tão soberbo, tão massificante, que a gente não tem mais a capacidade, ou pelo menos esqueceu dela, de se ouvir. Quando você se ouvir, quando você mudar o seu olhar em paz, com o tempo, quanto menos perceber, a sua interioridade se projeta como realidade. E aquilo que hoje lhe incomoda, reverterá. Quem diz aqui é um cara que se entrega a esse processo todos os dias e fala porque vive. O mundo de fora reflete o mundo de dentro. Ainda que você não tenha condições humanas de mudar o mundo todo, mude a si mesmo. E o seu mundo será reflexo da tua mudança. Combinado? Que seja assim com a gente. O Insight fica por aqui. Semana que vem, mais um programa inédito na ACTV. Os programas estão estocados no site da ACTV. Você pode ouvir, inclusive, a Web Rádio Vagalume. Eu estou ao vivo de segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã, no horário de Brasília. E depois tem reprises, 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã, no Mensagens que Chegam pela Manhã. O site da rádio é esse que você está vendo aqui na tela.
Um grande beijo e até a próxima.